Continuação do capítulo 36. Quão triste é ver que esses homens desviaram-se por sua presunção. Com que rapidez eu deveria ir àquele que tinha medo de mostrar-me o caminho errado, que não confiando em seus conhecimentos nem em sua experiência, só dependia de Deus. Nosso Senhor mostrou-me em um sonho duas maneiras pelas quais as almas seguem seu curso, sob a figura de duas gotas de água. Uma aparecia para mim com uma beleza, brilho e pureza incomparáveis. A outra também brilhava, porém estava cheia de pequenas listras. Ambas eram boas para saciar a sede. A primeira era completamente agradável, mas a segunda não era tão agradável assim. A primeira representa o caminho da fé pura e desnuda, que agrada muito ao esposo. É tão pura e tão desprovida de todo amor próprio. O caminho das emoções ou dons não é assim. Contudo, é por ele que muitas almas iluminadas caminham, e ao qual haviam atraído o padre Lacombe. Porém, Deus mostrou-me que ele o havia dado para mim para atraí-lo a alguém mais puro e perfeito. Falei diante das irmãs, estando ele presente, sobre o caminho da fé, do qual mais glorioso ele era para Deus e proveitoso para a alma do que todas essas dádivas, emoções e convicções que nos levam a viver para o ego. Isso as desanimou a princípio e a ele também. Vi que estavam angustiados, uma vez que o confessaram para mim. Eu não disse nada mais naquele momento. Porém, como ele é uma pessoa de grande humildade, pediu-me que revelasse o que eu queria dizer-lhe. Contei-lhe uma parte de meu sonho com as duas gotas de água. Não obstante, ele não compreendeu o que eu disse, pois o tempo para isso ainda não havia chegado. Quando ele veio para Gex, foi fazer os retiros. Contei-lhe certas circunstâncias de um tempo passado. Ele se lembrou de que foi o tempo de um toque tão extraordinário com o qual o Senhor o favoreceu, que acabou por encher-se de contrição. Isso lhe deu tal renovação interior que, tendo se retirado para orar em um estado de ânimo muito ardente, encheu-se de alegria e foi tomado por uma poderosa emoção que o fez compreender o que eu lhe havia dito sobre o caminho da fé. Eu revelava estas coisas à medida que elas vinham à minha mente, sem colocá-las em ordem. Depois da Páscoa, em 1682, o bispo veio a Toulon. Tive a oportunidade de falar com ele, e quando o fiz, Nosso Senhor aguçou de tal modo minhas palavras que ele pareceu convencer-se por completo. Entretanto, as pessoas haviam-no influenciado antes de vir. Ele então me pressionou muito para que voltasse para Gex e assumisse o posto de prioresa. Dei-lhe as razões por que não faria isso. Então apelei para ele, como bispo, desejando que tivesse cuidado de não considerar nada mais que não fosse Deus no que devia dizer-me. Ele ficou meio confuso e então me disse: uma vez que tu me falas desta maneira, não posso aconselhar-te. Não cabe a nós ir contra nossas vocações, mas faze o bem, eu te peço, a esta casa. Eu lhe prometi fazê-lo. Tendo recebido minha pensão, eu lhes enviei 100 moedas de ouro, com o intuito de fazer o mesmo enquanto eu estivesse na diocese. O bispo disse para mim: eu amo o padre Lacombe. Ele é um verdadeiro servo de Deus e me disse muitas coisas que me forçaram a concordar porque as sentia dentro de mim. Porém, acrescentou, quando digo isso, eles me dizem que estou enganado e que antes de se passarem 6 meses ficarei louco. Ele me disse que aprovou as freiras que estiveram sob o cuidado e instrução do padre Lacombe, encontrando-as completamente levadas,
pelo que havia ouvido falar delas. Por isso, aproveitei a ocasião para dizer-lhe que em tudo ele deveria recorrer a si mesmo em seu interior, ou às instruções imediatamente recebidas ali, e não aos outros. Ele concordou com o que eu disse e reconheceu que era o certo. Não obstante, assim que regressou, sua fraqueza foi tão grande que acabou por retomar suas posturas anteriores. Enviou o mesmo eclesiástico para dizer-me que eu deveria comprometer-me em Gex, que este era seu sentimento. Respondi dizendo que estava decidida a seguir o conselho que ele me havia dado, quando me havia falado com quem fala da parte de Deus, uma vez que agora eles só o faziam falar como um homem.